Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, estamos encerrando o primeiro bimestre e vamos fazer hoje uma pequena avaliação para ver como que vocês estão indo, né? Onde que devemos reforçar, enfim. Ah, eu vou ler para vocês as questões, né? As perguntinhas da prova e ao final do vídeo eu vou deixá-las na tela para que vocês copiem. Então, neste primeiro momento, apenas prestem atenção enquanto eu leio as questões para vocês, tá certo? Bom, primeiro, por que que as primeiras cidades humanas se estabeleceram em proximidades a rios, né? Aí vocês vão se lembrar das nossas aulas lá da Mesopotâmia, do Egito, que todos eles queriam morar próximos de um rio. Todas as cidades, elas se estabeleciam próximas a um rio. Se você lembrar dos desenhos de cidade que eu fazia na lousa, vocês vão ver que sempre tinha um rio próximo à cidade. Por quê que essas cidades eram construídas próximas a um rio? Segunda, de que forma objetos antigos podem nos auxiliar a compreender o passado? Certo? Então, imagina, se um arqueólogo ou um historiador ele encontra um objeto antigo, ele encontra uma moeda que era usada no antigo Império Romano, de que forma que isso pode auxiliar este profissional a entender o passado? De que forma que esse objeto antigo pode nos ajudar a entender o passado? Bom, terceiro, em relação à historiografia, você diria que ela tem início com o surgimento do ser humano há 200 mil anos atrás? Ela tem início com o surgimento das primeiras fontes escritas a partir de mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo? Ou ela tem início na atualidade, pois o passado não tem relevância para a história? Então, essa questão se trata do seguinte: a partir de qual momento que a, a historiografia começa a trabalhar? Qual é o ponto principal? É quando o ser humano surge? É a partir de agora? Ou é a partir do primeiro momento em que começamos a ter uma fonte escrita para trabalhar? Então, A, B ou C. Quarta questão. Em relação ao período conhecido como Mesoceno, podemos afirmar que é o período conhecido como o período da Pedra Lascada, o período onde o ser humano surge. É o período conhecido como a Era do Gelo, onde aparecem as pinturas rupestres, ou é o período conhecido como Idade Média, conhecido pelo surgimento dos dragões. Então, o Mesoceno é a Idade da Pedra, é a Era do Gelo ou é a Idade Média? Número 5. Em sua opinião, por que que o ser humano deixou de viver na natureza, caçando, coletando coisas na natureza e passou a viver em cidades? Certo? Por quê? O ser humano, como nós estudamos nas nossas aulas, no início da nossa história, o ser humano ele não vivia em cidades, não haviam vilarejos. O ser humano ele vivia caçando, coletando comida, né? É como nômade, né? De uma forma ele não tinha uma moradia fixa. Por que que deixamos de ser nômades e passamos a viver em cidades? Certo? Bom, essas são as questões. Vou deixar agora elas aqui ao final para que vocês possam fazer a cópia delas no caderno, responder e até semana que vem e tenham uma boa prova.